Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina, neste trimestre, estudando, a de jovens também, o mesmo tema, a questão da morte na Bíblia. Mortalidade ou imortalidade, para onde vão os mortos, qual a esperança que a Bíblia nos apresenta em relação ao futuro das pessoas que faleceram, e nós também. Haverá um reencontro por ocasião da volta de Jesus. Já estudamos bastante coisa, estamos na lição 7 essa semana. E se você perdeu algum vídeo aqui, eu convido a acessar a playlist Escola Sabatina, lição da Escola Sabatina. Toda semana eu gravo aqui, às quintas-feiras, um resumo, pequeno vídeo aí com pontos que me chamaram a atenção na lição da Escola Sabatina e quero convidar você a acompanhar se ainda não faz. Aproveite e já se inscreva no canal, compartilhe esses conteúdos, acione o sininho também para receber notificações de novas postagens, novos vídeos toda semana aqui no canal. O tema dessa semana, lição 7, a vitória de Cristo sobre a morte. Tema muito bom, muito importante, relevante e incrível, atual. Como assim atual? É interessante perceber que, atualmente, cristãos progressistas, pessoas que defendem a teologia progressista, veja, não estou falando aqui de política, não estou falando aqui de progressismo político. Eu me refiro aqui à teologia progressista. São pastores, teólogos, pessoas que defendem uma visão relativizadora da Bíblia. Por exemplo, eu já vi em tempos aí, algumas semanas atrás, até gravei vídeos sobre isso, um teólogo desses aí, teólogo progressista, dizendo que Gênesis de 1 a 11 seriam então capítulos alegóricos. E ali estão o relato da criação, o relato, o conceito de casamento bíblico heteromonogâmico. Ali nós temos o capítulo 3 de Gênesis, o relato da queda. Nós temos também mais para frente o relato do dilúvio. Ou seja, se esse bloco narrativo é alegórico, nós então jogamos por terra o relato da criação literal. Automaticamente o sábado, a guarda do sábado, passa a ser algo inútil, sem sentido, porque o sábado é o memorial da criação, dessa criação literal apresentada por Moisés no capítulo 1, também no capítulo 2 do livro de Gênesis. Então Jesus também seria um mentiroso, porque ele se refere a Adão e Eva como personagens literais. Jesus reafirma o conceito bíblico de casamento, lá nos evangelhos. Jesus compara a sua segunda vinda literal com o dilúvio literal. Com quem você prefere ficar? Com teólogos progressistas que colocam em dúvida os relatos bíblicos, milagres bíblicos, a criação segundo a Bíblia, o casamento segundo a Bíblia, o sábado, ou com Jesus, que além de reafirmar todas essas verdades, também guardou o sábado, obviamente, porque ele mesmo deu as tábuas da lei para Moisés no Monte Sinai, e ele mesmo, lá no Éden, descansou no sétimo dia e convidou seus filhos, Adão e Eva, para fazerem o mesmo, um descanso de celebração da criação recém-concluída. Eu vi também teólogos progressistas colocando em dúvida o relato da ressurreição de Jesus. É curioso como eles colocam em xeque milagres bíblicos. Eu até contei recentemente de uma experiência que eu mesmo vivi, quando ainda católico, de ter ouvido um palestrante, um professor de um curso bíblico, colocando em dúvida a travessia do Mar Vermelho, como se o mar não tivesse realmente se aberto para permitir a passagem do povo hebreu. Foi uma maré baixa, alguma coisa assim. Eles usam a Bíblia como convém, para reforçar narrativas, reforçar ideologias, mas não aceitam os milagres, boa parte dos milagres que estão ali relatados, e a ressurreição é outro deles. Veja, eles colocam em dúvida dois eventos basilares, fundamentais para a teologia cristã. A criação, de lá nós temos a construção de toda uma teologia bíblica coerente, a criação, a queda. Jesus não veio morrer como um revolucionário para resolver problemas sociais, ele veio morrer porque o ser humano havia pecado, para resolver uma dívida que foi contraída pela humanidade quando Adão e Eva pecaram. Jesus é o salvador da humanidade, não um revolucionário político. Quando você distorce o relato da criação, quando você relativiza, ou você minimiza, você elimina a factualidade dele, você cria problemas gravíssimos em toda a teologia bíblica. E o outro pilar é a ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança, a nossa fé.
de que ele pode fazer outras coisas, como, por exemplo, retornar e recriar o planeta. Então, a lição dessa semana nos faz pensar, nos colocou para estudar, mais uma vez, o assunto da ressurreição e das evidências da ressurreição. É uma lição apologética, ou seja, defesa da fé com argumentos sólidos, racionais, e foi muito bom revisitá-los nesta semana. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma palestra que eu fiz sobre o assunto da ressurreição, sobre as evidências da ressurreição. Convido você a tomar um tempo para assisti-la. É bom ter bem fundamentado esse assunto, tanto quanto da criação, da semana literal da criação, 6 dias literais de 24 horas, porque no passado eram apenas os evolucionistas, os defensores do neo-ateísmo, os agnósticos, que colocavam dúvidas com respeito a essas bases do cristianismo, essas bases da teologia bíblica. Hoje, o cavalo de Troia entrou na igreja. Hoje, são teólogos progressistas que, semelhantemente aos evolucionistas, agnósticos e ateus, têm colocado dúvidas com relação à palavra de Deus. E aí a estratégia é muito mais bem-sucedida, infelizmente, porque isso vem de pessoas que se dizem cristãs. Então, repito, nós temos que estar muito bem embasados, ter argumentos sólidos para defender nossa fé, nossas convicções, hoje mais do que nunca. Atender ao apelo de 1 Pedro 3,15, que diz: estejam preparados para dar a razão da esperança que vocês têm. Façam isso com mansidão, claro, sempre argumentar, dialogar, for o caso até debater, mas sempre com mansidão, com amor, com paciência, mas firmeza, para defender aquilo que é a verdade. A lição começa, então, com o verso de Apocalipse 1, os versos 17 e 18, que dizem assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Quem está dizendo isso aqui é João, né? Falando aqui de quando ele teve esse contato, né, com o sobrenatural, porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita. Jesus, então, fortalece João na visão, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Lembrando que inferno aqui, Hades, representa simplesmente o local para onde os mortos vão. Então não é o local de tormentos eternos, coisa que nem existe na Bíblia. Jesus tem a chave da morte e da sepultura. E, de fato, ele vai abrir a sepultura daqueles que aceitaram o seu plano de salvação. Por ocasião da volta de Cristo, ele então abre as sepulturas e os mortos ressuscitam para a vida eterna. É um texto muito profundo, verdades aqui essenciais também. Se ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, Jesus é eterno. Como Isaías o chama de fato lá no seu livro, no capítulo 9, ele é o Pai da eternidade. Jesus é o príncipe da paz, é o Deus forte. Ele é o primeiro e o último, não pode ter sido gerado, portanto. Jesus é eterno tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Logo aqui na introdução, eu vou ler aqui 2 trechinhos interessantes que dizem assim: a ressurreição de Jesus é central para a fé cristã. Paulo destacou esse ponto de maneira muito poderosa quando escreveu: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Veja só, base, fundamento. E vocês ainda permanecem em seus pecados. E mais ainda, os que adormeceram em Cristo estão perdidos, porque não vão ressuscitar. Se Jesus não teve poder nem para sair da sepultura, por que vamos crer que ele tem poder para ressuscitar os mortos? Paulo deu grande ênfase e importância à morte de Cristo. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A essência do evangelho é a morte de Jesus na cruz. No entanto, a morte do Salvador não nos traz nenhum benefício à parte da sua ressurreição. As duas coisas estão conectadas. Ele morreu e ressurgiu. É por isso que sua ressurreição é tão crucial para toda a fé cristã e para o plano de salvação. Então você entende por que Satanás tem usado pessoas para colocar em dúvida não só a criação, o relato da criação, como também a ressurreição de Jesus. E obviamente que também a segunda vinda dele, o lar eterno, trazendo aí filosofias utópicas que falam de um paraíso na Terra, de uma revolução política para reformar o planeta e a sociedade e a vida das pessoas. Isso tudo é falso. Nós, na verdade, cremos no que a Bíblia ensina, que Deus virá com o seu reino eterno e ele porá fim a todas as injustiças, mazelas e problemas da sociedade. Enquanto isso não acontece, nós temos que ser braços e mãos de Deus, fazendo o bem e amenizando tanto quanto pudermos
o sofrimento do semelhante enquanto pregamos a respeito da verdade bíblica, da esperança da ressurreição, da transformação de vida que o Espírito Santo promove naqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. A purificação, o perdão, a restauração e, finalmente, quando Jesus voltar, a glorificação. Domingo, tumba selada. O Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, disse Jesus em Mateus 12. Se fosse possível, diz Ellen White aqui no Desejo das Nações, página 627, se fosse possível, o príncipe das trevas, com seu exército de rebeldes, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. E providências foram tomadas a esse respeito. Lembra que, se você leu aqui os textos, e você já conhece os evangelhos, lembra que foi posta uma guarda romana em frente ao túmulo, a pedra que lacrava a entrada ali, que fechava a entrada do túmulo escavado na rocha, foi selada com um selo romano, portanto, se alguém tentasse mover a pedra, aquele selo ia ser quebrado e essa pessoa teria sérios problemas com as autoridades romanas. E uma guarda romana armada ficou ali de prontidão, justamente porque eles tinham uma desconfiança, porque os líderes judaicos haviam pedido para as autoridades colocarem ali os soldados para impedir que, na ótica deles, os discípulos, os seguidores de Cristo, fossem lá, roubassem o corpo e espalhassem a mentira da ressurreição dele. Portanto, era impossível que um grupo de pobres judeus desarmados pudesse vencer uma guarda romana, mover a pedra, romper o lacre e roubar o corpo de Jesus. Realmente é uma história mirabolante. Aqui os líderes judaicos inventaram, e depois os romanos reforçaram, porque, na verdade, espalhar a mentira de que eles roubaram o corpo de Jesus envolvia superar todas essas dificuldades para fazê-lo. E essa foi a fake news, na verdade, espalhada pelas autoridades romanas e judaicas, de que o corpo havia sido roubado. Na segunda-feira diz que, quando viu Cristo sair em triunfo, compreendeu Satanás que seu reino chegaria ao fim e que ele finalmente morreria. Satanás quis manter Jesus na sepultura, obviamente que não pôde fazer isso, o poder de Deus é de Deus, enfim. E quando Jesus ressuscitou, Lúcifer entendeu que seu reino estava, suas pretensões de governar o mundo haviam sido derrubadas, destruídas. O que quer que tenha acontecido, o corpo de Jesus havia desaparecido. Todo esse relato já teria sido desconcertante para os líderes religiosos, mas o fato de haverem dado grandes somas de dinheiro para os soldados, como está em Mateus 28:12, para manter esses homens quietos, sugere que tudo o que os soldados lhes disseram os tinha perturbado profundamente. E o que falaram, é claro, foi sobre a ressurreição de Jesus. Então foi preciso subornar os soldados para que eles não saíssem ali espalhando o que era um fato. A tumba estava vazia, o corpo havia desaparecido. E não era possível que judeus, como eu já comentei assim, desarmados, pobres, pudessem vencer essa guarda romana e fazer o que eles estavam dizendo aqui, né? Terça-feira, muitos ressuscitaram com ele. Então, aqui a lição nos faz lembrar de que, quando Jesus morreu na cruz, um grupo de santos ressuscitou, entrou na cidade, testemunhou a muitos, depois ascendeu ao céu com Jesus. Seria muito fácil desmentir esse relato, porque havia pessoas vivas quando os evangelhos foram escritos, pessoas vivas que participaram desses eventos. O próprio Anás, o próprio Caifás, Herodes, podiam ter desmentido lá na origem essa história, dizendo assim, olha, isso tudo é mentira. Nós estamos aqui, participamos dessa história, mas não puderam desmentir, porque era um fato. Se os evangelhos tivessem sido escritos mais ou menos assim como a história de Alexandre o Grande, ela foi registrada 300 anos depois da morte dele. Quanta coisa poderia ser dita sem que houvesse alguém para desdizer, para desmentir? Então nós aceitamos simplesmente o relato de um historiador. Já os evangelhos, o Novo Testamento, os evangelhos passam a ser escritos poucos anos depois da morte de Jesus, 20 anos depois, 30 anos depois. Havia muita gente viva que tinha contemplado as cenas, participado dos eventos. Então bastaria que essas pessoas dissessem, é tudo mentira, mas ninguém pôde desmentir.
os governadores, as lideranças políticas e religiosas não puderam desmentir. A Nicodemos, José de Arimateia, que eram homens influentes naquela sociedade, se fosse mentira, seriam os primeiros a, se fosse hoje, né, processar os autores dizendo, é tudo mentira, tira o meu nome desse relato. Mas não puderam fazer isso, porque era um fato, era algo real. Um terremoto marcou a morte de Jesus e outro marcou sua ressurreição. No momento em que Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Mais um relato forte aqui, né, de que houve testemunhas ressuscitadas que falaram a respeito da ressurreição de Jesus. Evidências poderosas para crer em sua ressurreição, que vários fizeram, incluindo muitos sacerdotes. É bom lembrar que muitos sacerdotes e mesmo os soldados romanos se converteram, pessoas da corte se converteram. Tamanha a evidência, tamanha a força da evidência. Nós imaginamos, cremos, que seja possível que esses santos ressuscitados sejam aqueles 24 anciãos que no Apocalipse é dito que eles estão ali sentados sobre 24 tronos, numa cena de juízo, né? São seres humanos. Então nós temos no céu 3 seres humanos mencionados por nome, Enoque, Elias, Moisés. Enoque e Elias foram arrebatados em vida, Moisés foi ressuscitado, são representantes da raça humana lá no céu, como quer dizer, um dia vocês também virão. Eles são um tipo de cheque pré-datado, né? São primícias. E esses 24 anciãos que talvez possam ser essas pessoas que ressuscitaram aqui por ocasião da morte e ressurreição de Jesus, ascenderam ao céu com ele. É uma possibilidade, enfim. Então nós temos 24 pessoas ali, sem saber o nome, e 3 outros cujo nome nós conhecemos. Quarta-feira, testemunhas do Cristo ressurreto. E aqui é dito, né, são textos aqui que no 1 Coríntios 15, por exemplo, em que Paulo ele cita aqui centenas de pessoas, né, 500 irmãos que viram Jesus ressurreto, 500 de uma só vez. É complicado pensar que uma alucinação, né, uma alucinação coletiva pudesse acometer tanta gente, né? 500 aqui, depois discípulos, depois aqueles 2 que foram para Emaús, enfim, é bem complicado pensar que fosse um fenômeno psíquico, né? Alguma coisa assim. O fato é que havia pessoas vivas, e Paulo diz, muitos dos quais estão vivos até hoje. É como se ele estivesse dizendo assim, se vocês não creem em mim, no meu relato de que Jesus está vivo, creiam pelo menos nessas pessoas que estão aqui entre nós, que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. De novo, era muito fácil desmentir o relato da ressurreição. Era muito fácil para essas pessoas dizerem para Paulo e para quem estava ouvindo Paulo, isso é mentira, nós de fato estávamos lá, mas Jesus está morto? O corpo está em algum lugar? Não. Eles eram testemunhas de um fato que havia acontecido realmente. Outras questões que podemos citar aqui, não estão na lição, mas que eu acho que vale a pena mencionar, são os problemas no texto. Que problemas? Por exemplo, Jesus aparece pela primeira vez a uma mulher. Nós sabemos, pela literatura da época, Flávio José fala disso, por exemplo, que mulheres não eram ouvidas nem num tribunal como testemunhas. O relato delas era desprezado, era uma sociedade machista. Jesus apareceu para Maria Madalena, uma mulher. A primeira pessoa a dar o relato da ressurreição, se fosse uma história composta depois, com interesses obscuros, jamais teriam colocado uma mulher para ser a primeira testemunha. Isso deporia contra a história. E, para piorar, uma mulher que tinha sido endemoninhada, uma ex-prostituta, a quem Jesus tinha salvado, purificado, perdoado e restaurado. Colocar uma mulher e ainda uma ex-endemoninhada era dar um tiro no pé. Porque não, se a história fosse inventada, por que não colocar ali João, por que não colocar ali Pedro, ou Nicodemos, melhor ainda, né? Para simular uma história, para inventar alguma coisa. Talvez Nicodemos nem aceitasse, obviamente, né? Mas coloque então um dos discípulos, pelo menos, um homem que naquela sociedade seria ouvido com mais boa vontade. Mas não, a história real é essa, e eles relataram a história real. Quer ver uma coisa que pior ainda? Além de ser Madalena, ela confunde Jesus inicialmente com o jardineiro. És tu o jardineiro? Para que colocar uma coisa dessas que só iria trazer dúvidas sobre o relato? Deixa fora isso.
Se é uma história inventada, manipulada, deixa fora esses detalhes constrangedores. Os autores não estavam preocupados com o que iriam pensar, estavam preocupados com a verdade, com o relato dos fatos. Outra coisa, um evangelho diz que era um anjo que estava lá, um outro diz que eram dois. Por que não harmonizar as coisas? Deixar passar esses erros? Acontece que, vamos comparar aqui, né? Quando acontece um acidente de trânsito, uma testemunha está de um lado da rua, a outra está do outro lado. Quando elas vão contar o relato, obviamente que haverá não discrepâncias, mas detalhes diferentes, porque o ponto de vista é diferente. Então, quem disse que era apenas um anjo? O autor não fala isso. Diz que foi visto um anjo, o outro diz que foram vistos dois. Talvez, por algum motivo, um anjo tenha se ausentado no momento, ou esse detalhe passou despercebido do autor e ele acabou registrando como ouviu de alguém. Enfim, não há discrepância, há detalhes que variam nos relatos. E quando duas ou três testemunhas vão para um julgamento e a história delas está muito assim parecida em todos os detalhes, o juiz desconfia, porque isso é uma indicação de que elas planejaram o relato, combinaram tudo, se mancomunaram antes de dar o seu depoimento como testemunhas. A própria variação de detalhes mostra para um juiz que a história é verdadeira, porque pontos de vistas diferentes acabam registrando a história com detalhes diferenciados também. E assim nós vemos nos evangelhos. Então, realmente, tudo nos leva a crer que a ressurreição é um fato, é algo que aconteceu de fato. E negá-la é ir contra a própria lógica. É algo triste ver teólogos, que se dizem teólogos hoje, negando esse evento, que é a base, repito, da nossa convicção de que um dia também ressuscitaremos. Jesus disse para Tomé, né, uma semana depois de ter aparecido para os discípulos, Tomé não estava com eles, põe aqui o dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então Tomé confessou, meu Senhor e meu Deus. E Tomé então se prostrou diante de Jesus. E Jesus completou, você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Somos nós. Se nós cremos na ressurreição de Jesus, mesmo tendo estado lá com os discípulos, cremos porque Jesus não mente, cremos porque ele disse que ressuscitaria, cremos porque há muitas evidências internas na Bíblia, nós somos bem-aventurados. Felizes os que creem nisso. E quinta-feira, as primícias dos que dormem. E aí o texto era 1 Coríntios 15, verso 20, em comparação com Deuteronômio 26, 1 a 11, as primícias, aquelas primeiras plantas que eram colhidas como uma amostra do que viria, né, da grande colheita. De acordo com Wayne Grudem, ao chamar Cristo de as primícias, do grego aparché, Paulo usou uma metáfora da agricultura para indicar que seremos como Cristo, assim como as primícias ou a primeira prova da safra madura mostram como será o restante da colheita para aquela safra, também Cristo, como as primícias, mostra como será nosso corpo ressurreto quando na colheita divina final. Ele nos ressuscitar dos mortos e nos trouxer a sua presença. E no finalzinho aqui, um trecho de Primeiros Escritos, página 179, ele sempre levará os sinais dessa crueldade nas mãos, no lado. Cada vestígio dos cravos contará a história da maravilhosa redenção do homem e o valioso preço pelo qual foi comprada. Os salvos terão um corpo glorioso. O corpo glorioso de Cristo, como primícias, é uma indicação de que nós também teremos um corpo glorioso, imortal, perfeito, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, no final do capítulo, né? Um corpo revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, um corpo eterno, um corpo para viver eternamente, melhor dizendo. Então, no caso de Cristo, ele apenas terá em seu corpo as marcas dos cravos, para nos lembrar eternamente do amor que Deus manifestou pela humanidade, tendo entregado Cristo para morrer por nós. Que assunto maravilhoso. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo estendendo aqui mais esse conteúdo, mas realmente a proposta de vídeo ser curto. Então, eu quero deixar o convite mais uma vez para que você vá à descrição do vídeo e assista a palestra em que eu apresento ali 4 evidências ou 5 evidências da ressurreição de Jesus. Material bem interessante. Eu vou deixar também ali o link
de uma apresentação em prese que eu preparei para justamente apresentar essa palestra, e você poderá então, eu vou até mostrar para você aqui, ó, aqui está, ó, evidência 1, evidência 2, 3, 4, eu vou mostrar para você aqui a capa dessa apresentação, para que você possa depois usá-la, se quiser, numa palestra, num estudo bíblico, ou mesmo para recapitular essa lição aqui. Eu creio que tem partes dessa palestra que poderão ser úteis. Ele vive. Evidências da ressurreição de Cristo. Deixarei aqui na descrição o link para você, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela certeza da ressurreição de Cristo, porque Ele está vivo, porque a tumba de Cristo está vazia, e por isso podemos crer no amanhã, podemos crer na ressurreição dos nossos queridos que morreram na fé, e de nós mesmos, se nós eventualmente morrermos antes da volta de Jesus. Obrigado, Pai, pela certeza, obrigado pelas tuas promessas, e que em breve possamos estar para sempre com Jesus, para sempre com os ressuscitados, para nunca mais nos separarmos. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.